Has Shammah, revelando os mistérios, ouvindo os detalhes. Seja muito bem-vindo a este estudo aprofundado sobre o Scolopsti Sarki, o espinho na carne do apóstolo Paulo, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Hoje, vamos desenvolver uma análise hermenêutica com fundamentos sólidos, que transcende as meras especulações sobre o que seria esse espinho. Nosso foco estará no motivo pelo qual ele foi permitido, uma questão que dialoga intensamente com a soberania de Deus, a crua natureza humana e o aspecto terapêutico da graça divina. E para indicar o que temos neste vídeo, já afirmamos, por indicação textual, que o espinho na carne não é um mensageiro de Satanás. De forma alguma, é uma pessoa ou um ser angelical do mal. No próximo vídeo desta playlist, aplicando nossa técnica de enquadramento hermenêutico de sentido e significado, abordaremos o que é esse um mensageiro de Satanás. Antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos novos vídeos. Curta, comente e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para continuarmos revelando os mistérios e ouvindo os detalhes. Observemos primeiramente o contexto que antecede o versículo 7. Nos versículos 1 a 6, Paulo nos apresenta um quadro inconfundível da soberania de Deus, declarando que ele age conforme a sua vontade, fazendo o que quer, como quer e com quem quer. Na estilística paulina, a descrição da revelação, o foco não recai sobre limitações, se no corpo ou fora dele, mas sobre o acontecimento em si, a experiência da revelação. Este fator é determinante para entendermos o encadeamento, a tessitura semântica que reverbera sobre a essencialidade da expressão espinho na carne. Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, concedidas somente àqueles que alcançam o ápice do mistério divino. Palavras essas que não podem ser de modo algum comentadas pelo homem. Esse cenário revela que, mesmo diante de uma revelação extraordinária, há uma intervenção que aponta para um propósito maior. Enunciamos este propósito maior nos termos a seguir. O espinho na carne simboliza uma limitação imposta a Paulo, que lhe causa muito sofrimento. A intervenção divina não é acidental, mas deliberada por Deus para cumprir um propósito específico, mantendo Paulo humilde, apesar das grandiosas revelações que recebeu. Paulo reconhece que a experiência do sofrimento atua como um contraponto à exaltação que ele poderia sentir devido às revelações extraordinárias. O sofrimento, neste caso, funciona como um freio providencial, impedindo que o ego humano obscureça a centralidade de Deus na vida do apóstolo. Ele revela que, mesmo para aqueles que têm experiências espirituais profundas, a dependência de Deus é uma necessidade contínua, e não um estado passageiro. Assim, o sofrimento, embora desconfortável, se torna um instrumento pedagógico divino, alinhado ao propósito de moldar o caráter de Paulo para cumprir sua missão com humildade e eficácia. A intervenção divina evidencia que o propósito maior é conservar a dependência de Deus, mesmo em meio a grandes experiências espirituais. Os nossos espinhos na carne assumem formas variadas: lutas internas, perseguições, enfermidades, provações inesperadas. Mas, independentemente da sua natureza, sua função permanece a mesma: lembrar-nos de que a graça de Deus é suficiente e que a força humana é frágil sem a sustentação divina. Quando nos agarramos à nossa própria capacidade, corremos o risco de nos afastar do centro da vontade de Deus. Porém, ao reconhecer nossa dependência total dele,
permitimos que sua justiça se imponha sobre nós, refinando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. É nesse caminho de rendição e confiança que nos tornamos participantes de um relacionamento profundo com Deus, a ponto de sermos chamados, como Abraão, de amigos de Deus, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 23. Esse título não nasce da ausência de desafios, mas da disposição de caminhar pela fé, mesmo quando os espinhos ferem os pés. Deus revela a Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, demonstrando que o sofrimento tem um papel pedagógico e espiritual. Destarte, o propósito maior é que Paulo experimente a graça divina como suficiente e compreenda que sua força vem exclusivamente de Deus. Fica evidente que o espinho na carne de Paulo tem o sofrimento como instrumento de propósito redentivo. Para Paulo, o sofrimento nunca é apenas uma experiência negativa. Ele o enxerga como parte do design divino, que contribui para o crescimento espiritual e o cumprimento de sua missão. A intervenção divina com o espinho aponta para a necessidade de confiar mais em Deus do que em si mesmo. O núcleo da questão do espinho na carne é o enaltecimento da glória divina. O propósito maior, em última instância, é que a fraqueza de Paulo sirva como um palco para a manifestação da glória e do poder de Deus. Assim, a experiência do sofrimento se torna um testemunho do agir de Deus, que transforma o que é humanamente limitado em algo espiritualmente grandioso. Destarte, o propósito maior da intervenção com o espinho na carne é duplo: manter Paulo humilde diante das revelações e demonstrar que a força de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza humana. Isso reforça o ensino central das cartas de Paulo sobre a soberania divina e o poder transformador do sofrimento. Chegamos então ao versículo 7, onde o espinho na carne é apresentado como o contraponto à excelência da revelação. Aqui, Paulo expõe a natureza humana em sua forma mais crua e paradoxal, evidenciando uma limitação que surge justamente na plenitude do divino. Mas esta limitação só tem validade quando reconhecida com humildade e graça. É fundamental realizarmos uma análise semântica, morfológica e sintática, rigorosa da expressão grega, diorrhina me hyperairomai. Para tanto, quero enfatizar especialmente o termo hyperairomai, que é um verbo no presente do subjuntivo, na voz média passiva, na primeira pessoa do singular. O tempo presente indica uma ação contínua ou habitual, algo que pode estar em andamento ou que se repete no tempo. No contexto, sugere a possibilidade constante de elevação ou exaltação pessoal. A voz média indica que o sujeito, Paulo, estaria envolvido na ação de exaltar-se, ou seja, ele próprio poderia vir a se elevar. Por sua vez, a voz passiva significa que ele poderia ser elevado ou exaltado por algo ou alguém. Assim, o perigo cercava Paulo tanto interna quanto externamente. O verbo hyperairomai é composto pela preposição hyper, que carrega a ideia de acima, além, em benefício de, e pelo verbo airo, que significa levantar, erguer, elevar. No contexto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a ideia é de elevação excessiva, exaltação, vaidade, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, vanglória, ostentação, jactância, empáfia, insolência, enfim, orgulho desmedido. O verbo mostra, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, o propósito de Deus em impedi-lo que ele se tornasse arrogante ou exaltado devido às revelações que recebeu.
para que eu não me exaltasse excessivamente. O uso do subjuntivo presente médio passivo indica que essa exaltação poderia ocorrer continuamente caso Deus não tivesse permitido o espinho na carne. Neste sentido, hipereiromai carrega a ideia de não me tornar excessivamente exaltado ou não me engrandecer de forma desmedida. A construção do verbo hipereiromai no subjuntivo presente médio passivo evidencia uma ação potencial contínua, ou seja, Paulo poderia vir a se exaltar de maneira persistente devido à grandeza das revelações recebidas. O termo traz implícita a ideia de um comportamento que poderia ser autocentrado, em que o apóstolo poderia, consciente ou inconscientemente, usar essas experiências espirituais para se promover ou tirar proveito próprio. A permissão divina do espinho na carne torna-se, portanto, um ato de amor e cuidado, pois impede que Paulo se perca em sua própria grandeza. Em outras palavras, Deus, em sua sabedoria, permite essa aflição para manter o apóstolo na dependência dele, transformando a fragilidade humana em força espiritual, como é mostrado no contexto subsequente, nos versículos 9 e 10. Isso também se conecta com o princípio teológico da graça suficiente, o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, onde o espinho na carne não é uma punição, mas um instrumento pedagógico divino. O amor de Deus se revela naquilo que impede nossa autossuficiência. Por assim dizer, em sua evolução semântica, hipereiromai denota a necessidade de moderação extrema, a evitação do orgulho desmedido. Destarte, o espinho não é um mero castigo, mas um meio divino de evitar que a grandiosidade da revelação se transforme em arrogância. Essa moderação é crucial para manter a integridade da experiência humana diante do incomensurável. Prosseguindo para os versículos 8 a 10, encontramos uma virada no discurso, marcada por um aspecto eminentemente terapêutico, fundamentado na ideia de terapevo, que implica atender, tratar, cuidar, servir e curar. Aqui, o Senhor declara para Paulo: "A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Que graça, Charis, é esta? Trata-se da graça maravilhosa, que transcende o mero consolo e atua na intervenção divina que restaura. Paulo, já fragilizado, expressa seu anseio pela cura. "Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim", revelando um desejo profundo de alívio frente à sua condição. Esse clamor demonstra a perseverança diante da dor e ressalta a importância de aceitar, com resoluta fé, a resposta terapêutica de Deus, que transforma a fraqueza em um meio de fortalecimento espiritual. O cerne desta passagem não reside na tentativa infrutífera de identificar o que seria o espinho na carne, pois tanto o contexto imediato antecedente quanto o subsequente não nos fornecem elementos concretos para isso, mas sim em compreender o motivo pelo qual ele foi permitido. Como é possível que alguém que experimentou uma revelação tão gloriosa, arrebatado ao paraíso e ouvir palavras inefáveis, possa, ao mesmo tempo, ser submetido a uma limitação que expõe a sua fragilidade? Essa é a terrível e maculada natureza humana, sempre sujeita a um contraponto. Para ilustrar essa tensão, recordemos o episódio em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Quando Jesus indagou: "Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?", as respostas variaram. Porém, Pedro proclamou de forma soberana: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa resposta, tão gloriosa,
não passou despercebida, e Jesus a confirmou como uma revelação direta do Pai, um momento de iluminação espiritual profunda. No entanto, logo em seguida, Jesus revelou a necessidade de seu sofrimento, uma trajetória de injustiças, rejeição e morte, que culminaria em sua ressurreição. Quando Pedro tentou admoestar Jesus, recusando a ideia de que ele devesse passar por tal sofrimento, o Mestre o repreendeu com uma contundência terapêutica. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim. Aqui está o mistério da fragilidade humana. Mesmo após receber uma revelação extraordinária do alto, Pedro, num ínfimo intervalo de tempo, tornou-se objeto de uma ação diabólica tão sutil que nem ele, nem os demais apóstolos a perceberam. Apenas Jesus discerniu a interferência maligna que se escondia por trás da aparente preocupação de Pedro. Com a autoridade divina, Jesus repreendeu aquela influência sombria, restaurando o foco para o propósito eterno. Essa tensão entre a revelação divina e a vulnerabilidade humana revela o quanto dependemos da graça de Deus para nos preservar do engano, mesmo nos momentos de maior clareza espiritual. Essa cena ilustra como, mesmo em meio à experiência mais sublime, a intervenção divina é necessária para moderar o orgulho e preservar a sanidade espiritual, um mecanismo que encontramos também no espinho na carne. O motivo, portanto, é evitar que a revelação cause arrogância, um lembrete de que, por mais elevada que seja a experiência do divino, nossa natureza permanece vulnerável. No próximo vídeo, continuaremos com a expressão "um mensageiro de Satanás", uma continuação que promete revelar mais nuances dessa intervenção divina. Portanto, a análise revela que o espinho na carne não deve ser objeto de especulações sobre sua natureza, mas uma reflexão sobre o motivo de sua concessão. Através do contexto imediato, desde a declaração da soberania de Deus, conforme os versículos 1 a 6, até o aspecto terapêutico e curativo da graça, conforme os versículos 8 a 10, compreendemos que esse espinho é um instrumento da permissão e intervenção divina que impede a arrogância e cuida da fragilidade humana, promovendo moderação e crescimento espiritual. Chegamos ao final de mais um vídeo da playlist Analisando. Agradeço imensamente por ter acompanhado este estudo detalhado até o final. Se você se identificou com essa abordagem, que une rigor hermenêutico, análise semântica profunda e insights psicológicos, deixe seu like, comente suas impressões e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando nossos estudos, sempre revelando os mistérios e ouvindo os detalhes das Escrituras. Ras Shammah, revelando os mistérios, ouvindo os detalhes. Muito obrigado, Deus seja sempre benévolo para contigo e até o próximo vídeo.